A forma como você vê seus investimentos de renda fixa na sua carteira de investimentos pode ter mudado agora em janeiro e é importante você entender sobre isso. Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal e me segue também lá no Instagram para não perder nada. E no final do ano passado, né, e passando a valer agora em janeiro, mudou a regra de como alguns investimentos ali de renda fixa aparecem para o investidor. Então, antigamente eles só apareciam pela marcação na curva e agora eles vão passar a aparecer pela marcação a mercado. Mas eu vou explicar o que é cada um desses. Os títulos que vão ser impactados com isso, né, ou que já foram impactados com isso, são os títulos de renda fixa públicos, mas que não são do Tesouro Direto, alguns outros títulos públicos federais, e os títulos privados ali, como debentures, CRIs e CRAs. Investimentos de CDB, LCI, LCA, eles não vão ser impactados. O que é essa diferença de marcação, né? Marcação a mercado e marcação na curva. A marcação na curva, ela mostra, de certa forma, o caminho ideal ali do investimento. Então, é como que ele estaria rendendo se a cada dia ou a cada mês ele estivesse apropriando exatamente o valor que ele te prometeu. Então, por exemplo, se você pegou um título pré-fixado de 3 anos e rende 10% ao ano, depois de um ano ele vai, sei lá, você investiu R$1.000, depois de um ano ele vai te mostrar que você tem 1.100, depois de 2 anos ele vai te mostrar que é 1.111, 1.121. Enfim, ele vai te mostrando exatamente o que seria, né, o caminho ali a ser percorrido pelo investimento se ele segue exatamente o que ele te prometeu, que ele vai te pagar no vencimento. Então, a marcação na curva é, de certa forma, a rentabilidade teórica. Mas a marcação a mercado, ela tem uma visão um pouco diferente. Então, a ideia é te mostrar quanto que, de fato, o mercado estaria precificando o seu título ao longo do tempo. Lá no vencimento, ou assim, já muito próximo do vencimento e no vencimento, a marcação a mercado e a marcação na curva, elas se encontram. Mas até lá pode ter muita variação para cima e para baixo. Então, pode ser que em algum momento o seu título ali de renda fixa, ele esteja sendo avaliado por mais do que você comprou e pode ser que ele esteja sendo avaliado por menos. É interessante essa proposta, né, de ter esses investimentos sendo mostrado, né, a valor de mercado, porque, primeiro, ele traz um pouco mais de transparência sobre quanto que está valendo os seus investimentos ali na carteira. Isso traz um pouco mais de maturidade para o nosso mercado e, de certa forma, adequação a como é feito fora do país também. E ele te traz essa possibilidade de você avaliar se por acaso vale a pena você vender seu título antes. Então, pode acontecer de, sei lá, nesse caso, né? Você investiu num título R$1.000, 10% ao ano durante 3 anos. Então, ao final de um ano, a rentabilidade teórica desse título seria R$1.100. Mas, por qualquer motivo ali, o mercado está marcando, ao invés de 1.100, R$1.200. E por acaso você acha que isso vale a pena para você. Você tem a possibilidade de ter essa informação mais fácil e vender se for o caso. Então, essa marcação a mercado vai ser avaliada com base em negociações ali de mercado secundário e também de avaliação de risco do título. Então, se por acaso o título passa a ter um risco maior, ele talvez valha menos com relação a isso, né? Muito relacionado ao risco de crédito, que é o risco de você tomar um calote. Então, da pessoa, da empresa, né, que pegou o dinheiro emprestado com você, não conseguir te pagar de volta. Hoje em dia, a gente já tem ali no Tesouro Direto um pouco da visão de como é isso, né? Como que é essa variação entre a curva e a marcação a mercado. E eu vou colocar aqui até um print de um investimento meu no Tesouro IPCA 2045 para exemplificar. Eu estou aqui com a imagem para conferir ela também. Então ela tem duas linhas, né? O azul escuro e o azul claro. No azul escuro
seria, ele até coloca aqui como preço teórico. Então, a rentabilidade teórica, se ele for seguir exatamente o que ele me prometeu, é uma linha muito mais tranquila ali, azul escura. Enquanto a linha azul clara, que é quanto que o mercado está pagando por esse meu título, ela é muito mais variável. Então, ela teve momentos em que eu estava perdendo dinheiro frente à rentabilidade teórica e teve momentos que eu estava ganhando dinheiro e no momento, né, que eu tirei esse print aqui, eu estava perdendo bem. Então, assim, eu coloquei lá R$ 980, o preço real estava em 977 e o preço teórico desse título estaria em 1057. Então, se eu fosse vender hoje, eu estaria perdendo um pouquinho de dinheiro ali, comparado com a rentabilidade teórica, ele está bem diferente. Ao longo do tempo, ele tende a se encontrar ali e os dois ficarem bem próximos. Títulos que devem ser afetados por isso são títulos pré-fixados e como esse que eu mostrei ali, indexado à inflação. Título 100% pós-fixado, que seja, por exemplo, indexado ao CDI, a Selic, ele tende a não ter essas variações. Então, pelo valor que o título é negociado a mercado, a tendência é que esses outros títulos, né, pré-fixado, indexado à inflação, você possa ver essa variação ao longo do tempo do investimento na sua carteira e, se por acaso, mudar a previsão ali do risco desse investimento. Então, se ele passar a ser mais arriscado, talvez as pessoas vão ter mais receio desse investimento. Enfim, aí ele pode ter variações ali do preço ao longo do tempo. Isso não tende a te afetar de forma alguma se o seu objetivo é manter o título até o vencimento. Mas é importante você saber disso para você não ficar preocupado ali à medida que você veja o valor da sua carteira de investimentos, né, da parte de renda fixa, não ficar tão fixa assim, ela variando ao longo do tempo. Para a corretora saber quanto que vale o título, né, a Ambima vai passar a disponibilizar uma tabela com o valor de títulos ali, da notícia que eu tinha visto, tinha mais de 900 títulos já lá, mas cada instituição pode também decidir por fazer a sua própria avaliação, o seu próprio cálculo ali do valor de mercado. E aí eu acho que isso tudo vai ser ainda muito conversado entre a Ambima e as instituições para que se tenha um alinhamento ali das expectativas e da possibilidade, né, que cada instituição consegue propor e alterar em um espaço de tempo que também é mais ou menos curto ali. Foi avisado mais ou menos em acho que julho de 2022, que teria essa mudança em janeiro de 23. Então, não é tanto tempo até para as instituições se adaptarem, então eu tenho certeza que vai ter ali uma ajuda, uma troca para dar tudo certo nessas avaliações. E você, o que você achou dessa mudança? Isso vai te impactar de alguma forma? Me conta aqui nos comentários. Obrigada, investidores, e até a próxima.